Eu vou fazer uma complementação da explicação do Teorema de Pitágoras. No exercício, na explicação anterior, eu disponibilizei para vocês o exemplo 1 e o exemplo 2. Eu não vou fazer aqui, porque o exemplo 1 e o exemplo 2 está no vídeo anterior, que não é um vídeo meu. Então eu só estou complementando. Então o exemplo 1 e 2 vocês vão ver no vídeo anterior que eu disponibilizei para vocês na plataforma. No exemplo 3, o exercício. Na figura abaixo, qual é o valor de x? Por que eu grifei qual é o valor de x? Porque em toda situação problema, eu preciso grifar o que está sendo perguntado, porque esse vai ser o objetivo, tá? Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, ele não está com ângulo reto, você vai colocar o ângulo reto. Eu tenho aqui dois catetos e a hipotenusa. O lado maior do triângulo é a hipotenusa, então eu já sei que aqui são os catetos. E o que sustenta os catetos? Um ângulo reto. Vou colocar aqui. Segunda coisa, identificar. Antes de resolver o exercício, você precisa identificar quem são os catetos e a hipotenusa, é a primeira coisa. Então aqui eu sei que eu tenho um cateto, tá? Abreviei, e aqui outro cateto. Portanto, o lado oposto, oposto significa do outro lado na mesma direção, tá? Chama-se hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o lado maior do triângulo. Após identificar quem são os catetos de hipotenusa, que tem que fazer isso primeiro, aí você vai para o teorema. O que é o teorema? É tudo aquilo, é uma relação que eu posso demonstrar, que eu já demonstrei para vocês na aula explicativa que nós tivemos. H é hipotenusa, então eu venho aqui, ó, hipotenusa, quem é? 25. Então vamos lá, no lugar da hipotenusa eu coloco 25, eleva ao quadrado, igual catetos, a soma dos dois catetos elevado ao quadrado. Tanto faz se eu vou começar por x ou por 20, não tem problema. Então eu vou colocar aqui 20 elevado ao quadrado, mais o outro cateto que é x elevado ao quadrado. Detalhe, o x nem sempre vai estar no cateto, ele pode estar na hipotenusa. Nesta situação ele está no cateto, tá? 25 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 25 vezes 25. Eu fiz para vocês isso aqui lá na aula online. 25 vezes 25, 625, tá? Igual 20 ao quadrado, 400, mais x ao quadrado. O que eu vou fazer agora? 625, eu vou isolar o x, eu vou deixar o x lá sozinho. O 400, que é positivo, vem para cá, negativo, tá? Igual a x ao quadrado. 625 menos 400 dá 225, que é igual a x ao quadrado. Detalhe, esse 2 aqui, agora ele não vai ficar aqui, ele vai se transformar num radical. Perceba que eu só deixei o x e o 2 se transformou num radical. 225 vem aqui para dentro. Raiz quadrada, quando não tem nada, é 2. Em Teorema de Pitágoras só se trabalha com o índice 2. Raiz quadrada de 225 é 15, que é o valor de x. Então, o que eu acabei de descobrir aqui, quem foi? O x está ocupando o lugar do cateto. Então, este cateto mede 15. 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado, 400. 400 mais 225 dá 625, que a raiz é 25. A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. Sugiro que vocês assistam os vídeos que eu disponibilizei lá na plataforma do Google Classroom. No exemplo de número 4, temos no triângulo abaixo, o x representa a altura do muro. É a primeira informação, por isso que eu grifei. Do muro de uma casa. No triângulo abaixo, o x representa a altura do muro de uma casa. Pergunta, qual é o quê? A altura do muro. Então eu grifo a informação e eu grifo a pergunta, porque é em cima desses itens que eu vou trabalhar.
tá? Então ele está dizendo que o x do triângulo representa a altura. Então isso daqui é a altura. Ele está falando lá no início, tá? Então ele quer saber qual é o valor dessa altura. Aqui está um x, é porque eu não sei, eu vou ter que descobrir. Reparem que nós temos um triângulo, retângulo. Ele está sem o ângulo reto, eu vou colocar aqui o ângulo reto e vou identificar. Né? Os catetos são os lados que sustentam o ângulo reto. Então aqui cateto e aqui cateto, tá? E o lado oposto ao ângulo reto, que é o lado maior, chama-se hipotenusa. Então vamos lá. Hipotenusa, que é o teorema. Teorema é tudo aquilo que eu posso ser demonstrado. Eu demonstrei lá no Classroom para vocês, no Meet. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, sempre, tá? Então vamos lá. H é hipotenusa. Quem é hipotenusa? 12 elevado ao quadrado. E os catetos, tanto faz se eu começo por esse ou por esse. 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos lá. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, que é 144. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. Vamos lá, 144 já está desse lado. O 64, que é positivo, vem para cá, negativo, igual a x ao quadrado. 144 menos 64 dá 80, que é igual a x ao quadrado. X fica sozinho, esse 2 vira raiz de 80. Veja bem, 80 não é um quadrado perfeito, não é um número que tem raiz exata. Se fosse 81 seria 9, porque 9 vezes 9 é 81. Se fosse 25 seria 5, porque 5 vezes 5 é 25. 80 não tem raiz. O que é que eu vou ter que fazer? Eu expliquei para vocês em uma das aulas do Meet, a que antecedeu essa aula, simplificação de radicais. Eu falei para vocês que é uma matéria que é passaporte para o ensino médio. Precisa saber fazer isso porque vai aparecer em todos os conteúdos daqui para frente. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o 80 e vai decompor em fatores primos. 80 dividido por 2, 40. Dividido por 2, 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2, porque o índice é 2. Agrupei aqui, e o 5 não tem com quem agrupar, vai ficar sozinho. O número 2 apareceu 2 vezes, o número 2 apareceu 2 vezes e o 5 ficou sozinho. Então, eu tenho que, isso aqui, vou fazer aqui do lado. Raiz quadrada de 80 é igual a x. No lugar do 80, eu vou colocar quem, ó? 2 ao quadrado. Isso tá lá no material explicativo. 2 ao quadrado vezes 5, igual a x. Esse expoente é igual ao índice. Ele vai sair de dentro da raiz. Esse expoente é igual ao índice, vai sair de dentro da raiz. Vai ficar 2 vezes 2, raiz de 5, igual a x. 2 vezes 2, 4, raiz de 5, que é igual a x. Só que lá no problema está falando que no final, você vai considerar a raiz de 5 igual a 2,24. Então, 4 vezes 2,24, que entrou no lugar da raiz do 5, que é igual a x. Quando você faz essa conta, nós temos o quê? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 2, 8. Então, isso daqui dá 8,96, que é igual a x, que é a altura do muro. Quem não assistiu a aula de simplificação de radicais, volta lá e assiste para os exercícios, para poder conseguir fazer,
tá? Então esses são o exemplo 3 e o 4, o 1 e o 2 está no vídeo anterior, que não é um vídeo meu.